hoje vamos falar sobre o que acontece com o bebê do nascimento lá na maternidade até a primeira consulta com o pediatra, que deve ser quando, doutora Fernanda? Olá, a gente orienta a primeira consulta entre 7 a 10 dias de vida do bebê, mas se o bebê está amarelinho, está ictérico, um pouquinho antes, até 5 dias de vida. Perfeito. Então, assim, bem-vinda novamente Obrigada. ao programa. Me fala, então, o que acontece na maternidade, assim que o bebê nasce, quais são os primeiros procedimentos? Isso. Bem importante a gente saber que o nascimento é sempre uma caixinha de surpresas, né? Então, às vezes, aquele pré-natal lindo, pode ser que o bebê precise de ajuda para respirar quando nasce, e aquele pré-natal um pouco mais turbulento, a criança nasce lindamente, não precisa fazer nada, né? Então, sempre a importância de um pediatra em sala de parto. Então, vamos supor que deu tudo certo, o bebê foi lá para o quarto com a mãe, esse bebê vai começar a mamar. Não é fácil a amamentação, né? Aquela coisa linda de novela, que as crianças nascem, já saem mamando, isso é muito raro. É muito difícil no início. Então, uma coisa que eu oriento também é estudar sobre a amamentação antes da criança nascer. E sempre pedir ajuda lá na maternidade para as técnicas, enfermeiras, se tiver oportunidade de uma consultória de amamentação, porque o segredo da amamentação é a pega correta. Só que a pega correta é a parte mais difícil da amamentação. Eis né? aí o mistério todo envolvendo a amamentação. Exatamente. Lá na maternidade, o pediatra, após 24 horas de vida, vai fazer o teste do coraçãozinho na criança. A gente faz o teste do olhinho também. A fono faz o teste da orelhinha e da linguinha. E com 3 a 5 dias de vida, a gente orienta a coleta do teste do pezinho. E aí, em casa, Aí, quais em casa. são os cuidados? Porque eu lembro da minha experiência, eu não queria sair do hospital, eu queria ficar lá na maternidade. Exatamente. Aqui tá tudo sob controle, agora tem que ir para casa, o que acontece? E agora, né? O que eu vou fazer? Então, primeira coisa sobre a questão da alimentação, da amamentação, até a primeira consulta com o pediatra, não deixar passar de 3 horas sem mamar, porque toda criança perde peso, né? Isso é a primeira coisa que a gente avalia na consulta. Então, não deixar passar de 3 horas. Lógico, não é obrigatório a cada 3. Se a criança quiser mamar antes de 3 horas, vamos oferecer antes de 3 horas, né? Cuidados, assim, uma coisa que a gente tem como ver se a criança está mamando bem é o número de fraldas. Eu espero no mínimo umas 7 fraldas, para mais. Nesse primeiro momento a gente espera que a criança mame, encha a fralda, mame, encha a fralda. Então várias evacuações no dia, com bastante xixi. Então, tô trocando 3, 4 fraldas no dia, não tá legal, tá? Cuidados com o umbiguinho da criança, né? O segredo da queda do coto umbilical é deixar ele seco. Então, a cada troca de fralda, a gente orienta a passar o álcool 70% ali no coto. Só que não é para passar o álcool nem no coto e nem só na pele. É para passar na transição entre o coto e a pele. Lembrar de passar dos lados e embaixo também, que às vezes passa só em cima e fica pendurado embaixo o coto. E sempre deixar a fraldinha viradinha, deixar o coto para fora. Que em meninos a gente tem que lembrar que eles fazem xixi para cima. Então vai estar assim, o umbiguinho está ali dentro, vai estar sempre ficando molhado com a urina, né? Cuidar em relação também ao banho, né? Geralmente as crianças não gostam, os bebês não gostam de banho nos primeiros dias. Por quê? Porque ele está se acostumando com o toque. Essa criança nunca foi tocada, passou 9 meses sem ser tocada. Então, para ela é estranho tomar banho, ser tocada, fralda, roupa, o que é isso que está acontecendo? Então, eles tendem a não gostar muito do banho no início. Dá para enrolar eles numa fraldinha, aquelas fraldinhas de pano, coloca bem suave a criança, cuidar da temperatura, a gente orienta uns 36 graus mais ou menos, mas sempre ferir com o cotovelo, ver se está agradável a temperatura, né? Não precisa de shampoo, muito shampoo, condicionador, sabonete, com muito perfume, porque pode dar alergia na pele e a criança ficar irritada no narizinho também. Então, quanto menos perfume, melhor. Tá? Mas eu quero passar um perfume no meu filho, né? Que fica com cheirinho. Então, pode passar aonde? Criança com o tip top, com a meinha, lá embaixo no pé, na roupa, não direto na pele. Tá? Perfeito. E essa primeira consulta, o que a gente
espera dessa primeira consulta? O que acontece nessa primeira consulta? Isso. Nessa primeira consulta a gente vai avaliar como é que está a pega, como é que está a amamentação, como é que está o número de fraldas. Sono é uma coisa que a gente não consegue ver muito ainda porque recém-nascido não tem padrão de sono, tá? A gente vê como é que está a urina, como é que está a coloração da pele, se a criança está amarelinha ou não, como é que, se a criança recebeu as vacinas lá na maternidade, que eu esqueci de falar, que ela recebe 2 vacinas, a BCG e a hepatite B. A gente começa vitamina D, que a criança usa até os 2 anos de idade. E o principal é o peso, né? Então, como eu falei, a maioria das crianças é esperado que elas vão perder peso, porque lá na barriga ela estava recebendo nutrição 24 horas por dia, 7 dias por semana. E do nada isso para. E a criança não sabia mamar, né? Então ela tem que aprender a mamar, tem que descer o leite. Então é esperado que essa criança acabe perdendo peso. O que a gente vê é que a gente espera que essa criança, desde a alta hospitalar, não tenha perdido peso, ela tenha ganhado, né? As crianças podem demorar até 2 semanas para recuperar o peso de nascimento. A gente mede o perímetro cefálico, a estatura, se essa criança cresceu, mas pelo peso a gente consegue basear todas as nossas condutas. Perfeito. Então, como é importante a família se organizar e não perder essa consulta e nem o prazo, né? Exato. Porque às vezes pode estar, a criança não está ganhando peso e precisa de uma medida mais rápida, ou a criança mais amareladinha. Exato. E precisa que faça alguma coisa, e aí a família vai deixando consulta para lá. Exato, e é aí... super importante. Fê, obrigada pelas informações, adorei entender o que acontece, mesmo já tendo vivenciado, é bom a gente lembrar e também ver que algumas coisas mudaram, que está sempre atualizando. E espero que você tenha gostado também e até a próxima. Até! Agora nós vamos falar sobre bolsa rota com a Sol, a nossa enfermeira, doula, consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada. Sol, o que é a bolsa rota? O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Então, Mari, primeiro vamos dizer que muitas pessoas não sabem o que é bolsa rota. Bolsa rota é quando a bolsa rompe, né? A gente vê na novela, quando rompe a bolsa, aquele mundaréu de líquido, né? Às vezes não acontece isso. Às vezes a gestante perde um pouco de líquido e ela precisa observar se esse líquido é claro, se esse líquido é grande quantidade, se o bebê tem movimento, né? Preciso correr para a maternidade assim que a minha bolsa rompeu? Não preciso. Eu posso ir para o banheiro, tomar um banho descansada, jogar água quente nas costas, porque isso ajuda a dilatar. E aí eu vou descansar um pouco. Se tiver um profissional que esteja acompanhando, como outro dia, minha paciente me mandou mensagem, eu não atendi, óbvio, porque eu estava dormindo, ela me ligou meia-noite, porque a bolsa rompeu à meia-noite. Aí eu a perguntei, né, o estrépito é positivo ou negativo? Ah, mas você pode estar pensando, o que é estrépito? Estrépito é uma bactéria que a gente consegue detectar no exame que é colhido da secreção vaginal e do anal. São os cotonetes, 2 cotonetes que se usa, manda para o laboratório e ali a gente vai detectar se tem ou não estreptococo. Se tiver bolsa rota, estrépito positivo, eu posso ficar 4 horas tranquilo sem antibiótico. Mas mais que 4 horas eu já tenho que me dirigir para a maternidade. Por quê? Porque o médico com certeza vai iniciar antibiótico. Agora, se é estrépito negativo, eu posso ficar 18 horas sem problema nenhum. Não vou acarretar nenhum problema para o meu bebê. Então, eu posso ficar em casa. Se eu estou acompanhada, eu vou ficar em casa. Vou ver a distância, que também é da maternidade, né?
E vou fazer exercício, agachamento, bola, posso dar uma caminhada, vou para o banho quente, enfim, vou me movimentando, começar as contrações. E aí eu começo a averiguar a distância que é a minha contração de uma da outra. 3 contrações em 10 minutos, contrações de 40 segundos, eu já tenho que me deslocar para a maternidade. Quando a gente tem um acompanhamento, é muito melhor. Doula não pode tocar, mas enfermeiro obstétrico pode. O enfermeiro obstétrico, ele toca, ele ausculta. A doula é mais para um suporte emocional, para massagem, né? As compressões, os óleos essenciais, né? Então, tudo isso, o trabalho da doula pode ser exercido. Agora, tocar e auscultar é algo que somente o enfermeiro obstétrico deve fazer. Eu fui acompanhar essa paciente, toquei ela, era quase 2 horas da manhã, ela não tinha praticamente nada de dilatação, colo bem posterior, que é quando o colo está bem lá em cima. E aí pedi para ela ir descansar, e eu fiquei monitorando o bebê, e 6 horas da manhã ela falou, só, minhas contrações estão começando. Falei, então vamos para o banho, depois disso a gente faz mais um toque para a gente ver como é que tá. Aí lá quase 7 horas eu fiz um toque, daí estava com 3, o colo já bem molinho, centralizado, e aí eu falei, vamos tomar café e vamos para a maternidade. Chegamos na maternidade com 5, e o bebê nasceu às 14h42, uma coisa assim. Então, foi um trabalho de parto acompanhado, boa parte em casa, e foi para a maternidade seguindo do acompanhamento, e que foi um trabalho de parto muito rápido, entende? E foi um nascimento lindo, e foi muito legal, porque a gente foi para Santa Helena, inclusive, e o bebê estava nascendo, eu perguntei para o médico se ele queria sentar ali, ele falou, não, sozinho, o parto é teu. Foi muito legal. E aí ele ficou ali, eu fiz o parto, ele ficou assistindo, né? Depois fez a revisão. Então, é isso, assim, bolsa rota, ela tem que ser avaliada. Pode ser uma bolsa que rompeu e está ali cheio de mecônio. Opa, eu não posso ficar em casa. Que legal, Sol. Quanta informação, é super importante. E como esse teu trabalho, ele pode ser trazer para essa gestante, para essa mulher que vai vivenciar todas essas informações, segurança, tranquilidade, conforto, né? Porque assim, às vezes, eu sempre falo, né? A gente sem informação, a gente entra em desespero. E a gente ter alguém para contar, alguém para, olha, aconteceu isso, eu estou sentindo assim. Não, eu estou aqui contigo. É muito diferente, né, Sol? Muito diferente. A Bruna, que eu gosto de citar o nome dela, porque ela foi extremamente guerreira. Essa era uma menina que tinha muito medo e que teve um parto sem nem ao menos analgesia de parto. Olha só. Sabe? Fantástico. Então, o acompanhamento, ele é fundamental, sabe? Eu sempre falo, se você tem condição, traga um acompanhamento para você. Só adorei. Porque é fundamental. Adorei, de verdade. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E espero que muitas pessoas possam conhecer de perto o teu trabalho, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito diferente e muito feliz do teu lado. Até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre adaptação de materiais com a nossa neuropsicopedagoga Fê. Bem-vinda novamente. Obrigada, muito feliz de estar de volta, Mari. Muito bom te receber aqui e sempre aprender com você. Então, nesse tema, nesse olhar da adaptação de materiais, o que a gente precisa saber? O que você tem para compartilhar conosco? Primeira coisa, que cada adaptação ela é única. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa aqui frisar, né? Então, assim, não tem como um tipo de adaptação funcionar para todas as crianças, né? Então, assim, por isso a importância do planejamento individual, né? Que a gente chama do PEI, do PDI, tem várias nomenclaturas, Mari. E aí, como que você
escolhe o material para cada criança? Como é que funciona essa adaptação? Então, cada criança, dependendo da instituição de ensino, ele tem o seu material, né? O apostila, enfim, o planejamento anual. A gente recebe o que a gente chama de previsibilidade, por isso a importância, né, do que a gente conversou da outra vez, da parceria com a instituição de ensino. E aí a gente recebe e a partir disso a gente pensa nas adaptações necessárias para a nossa criança. Então, para quais habilidades ela precisa de maior ajuda ou não. Que interessante. Então, assim, primeiro vai fazer aquela anamnese, vai ver tudo certinho e entender a faixa etária, Isso. o material mais lúdico, como que isso vai ser escolhido para que o processo aconteça, né? Isso, e sempre pensando de maneira mais autônoma, né, para essa criança. Então, por exemplo, se é uma criança que não tem um motor refinado, que não consegue escrever, a gente vai pensar aí, né, em materiais concretos, enfim, materiais visuais, para que ela tenha maior autonomia nessa resposta na instituição de ensino. Cita mais alguns exemplos para nós de algumas crianças que chegaram com necessidades, que nem você falou agora dessa necessidade, e que tipo de material você usa. Eu achei bem interessante. Ai, que bom. Então, gente, depende muito da criança que a gente está naquele processo, tá? Então, por exemplo, vou dar algumas pinceladas no que eu tenho. Eu tenho crianças não verbais, que são crianças que não falam, que a gente usa aí a comunicação alternativa, a CAA, né? Então, a partir disso, ela pode estar usando um comunicador e a gente alimenta esse comunicador com pranchas temáticas daquele conteúdo. Então, por exemplo, teve um paciente meu agora, há poucas semanas, que ele tinha uma prova de soletrando na escola. Ele não é verbal. A gente fez uma prancha no comunicador dele e a gente fez com que ele participasse dessa proposta a partir do comunicador. Então, essa parceria também das terapeutas, né? Aí eu tenho uma parceria muito boa com a fono dele, Mari. Então, assim, esse é um dos casos que a gente trabalha. Que legal. E olha só que interessante, né? Essa parceria entre os profissionais. Mais uma vez a gente fala sobre o trabalho multidisciplinar. Sem dúvidas, assim, ó. Essa equipe, ela precisa estar entrelaçada em prol dessa criança, né? Então, assim, não é o que é o trabalho da FE, o trabalho da fono, o trabalho da psicóloga. É a mesma criança. Então, a gente precisa se casar. Todas precisam saber, todos, né? Se tiver masculino aí no meio, precisam saber dos objetivos do que o outro quer alcançar e aí a gente mesclar para a gente conseguir chegar mais rápido nesse objetivo final. Que legal. E quando a gente pensa num acompanhamento aí de uma criança, quanto tempo mais ou menos leva? A gente sabe que cada caso é um caso, mas à medida em que, por exemplo, a criança fica um tempo maior, esses materiais eles vão sendo alterados, então tem que ter uma criatividade, tem que ter um leque de opções grande também, né? Então assim, a questão de duração do processo terapêutico, ele não existe. É conforme o rendimento daquela criança, né? Então, assim, não tem como a gente falar, olha, em 4 sessões o teu filho vai estar fazendo tal coisa, né? E a questão da adaptação, ela vai surgindo também porque a criança vai demandando da gente, né? Então, assim, ela precisa estar engajada neste processo. Então, assim, se eu fiz uma adaptação e ela não correspondeu, eu preciso replanejar. Por isso a gente fala bastante do planejamento flexível, né? Ele precisa ser flexível. Então, eu vou testar. Não funcionou, eu vou pensar de outras maneiras. E hoje, Mari, isso para mim é muito natural, porque eu vivo isso no meu dia a dia, claro, né? Então, assim, hoje eu tô lá numa reunião de uma escola, a escola, olha, a gente vai trabalhar, sei lá, com o dia do índio. Eu já consigo pensar em estratégias para aquela minha criança. Então, eu tenho essa facilidade para os meus. Eu não consigo hoje, assim, pensar, não, olha, uma criança lá do 7º ano que tem tal coisa, que precisa disso. Eu preciso conhecer essa criança. Eu preciso viver com essa criança para saber como ela vai ter maior autonomia naquela atividade. Que legal, então isso é algo teu também, é um feeling, algo que tu já sente, que tu já tá ali com a criança, tu já vê o que ela gosta, e daí conhecendo a criança tu já consegue programar, projetar o que vai acontecer. É que esse caminhar vem muito da neuropsico, né? De que forma, de qual o melhor caminho essa criança aprende. Então, como esse cérebro aprende? Essa é a neuropsicopedagogia, né? Então, assim, eu vou conhecer essa criança e qual é o desenvolvimento desse cérebro, de que forma que ele vai aprender de maneira mais rápida e autônoma. Que legal. E os resultados devem ser bem felizes e satisfatórios, né? Porque a gente faz todo um planejamento, a gente imagina algo e daí quando a gente vê aquilo acontecer, eu Mari, acredito. Assim, ó, cada resultado que a gente tem, ele enche o nosso potinho, né? Eu sempre falo, mas a Fê é terapeuta, mas eu também preciso encher o meu potinho. Então, a gente vê as nossas crianças de maneira mais autônomas dentro desses ambientes, e não só na escola, né? Em todos os outros contextos,
isso nos faz cada vez mais ir atrás de mais estudo para trazer melhor novidade e melhor estratégias de ensino-aprendizagem. Que legal, Fê. Poxa, assim, ó, parabéns pelo teu trabalho, por essa dedicação. É muito bom ter você aqui, aprender com você. Obrigada por dividir conosco tantas informações. E se você quer conversar com a Fê, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá Fernanda, nossa neuropsicopedagoga. Você vai se apaixonar pelo trabalho dela. O local de atendimento dela é muito gostoso também. Fê, obrigada, viu? Obrigada, Mari. Até a próxima. Até. Agora eu vou conversar com a nossa osteopata maravilhosa sobre uma novidade que ela está trazendo. Bem-vinda novamente ao programa. Obrigada. Conta para nós, então, o que você está trazendo de bom para nós. Bom, notícia quentinha. Adoro! Eu e a Paula, uma fisioterapeuta lá da Alemanha, ela já trabalha com isso lá e eu estou trazendo essa novidade aqui para o Brasil, que é um programa chamado Programa Mamas Kind, onde o próprio nome, né, é um nome alemão que fala bebezinho da mamãe, né, criança da mamãe, onde a gente estimula, vamos incentivar uma roda de atividades que a gente vai fazer, cada pai com o seu bebê, e a gente vai fazer vamos fazer atividades sensório-motoras, né? Então, trazer estimulação, vamos ensinar o que compete a cada idade estar fazendo, o que esperar de cada etapa motora, né? Quais são as atividades que a gente pode fazer de acordo com cada etapa, aquilo que a gente não deve fazer, que não deve utilizar. Que legal! E daí, assim, serão grupos de mães com os bebês? Como que vai funcionar a dinâmica? Isso, são grupos de 5 a 8 bebês, né? Então, as mamães vão lá levar seus bebês, vamos sentar em roda e vamos fazer atividades tanto para os bebês e são atividades para os pais também, né? Porque pegar no colo, agacha, senta, levanta, força no abdômen, acaba forçando as costas. Então, a gente pensou em tudo isso para poder aumentar, né, o vínculo entre pais e filhos e dar segurança, né, autonomia para o pai em saber, não, eu sei que eu posso fazer essa atividade com ele, agora nessa fase eu vou brincar dessa forma com ele que eu vou estar estimulando de forma positiva, né? Como utilizar os brinquedos, aqueles brinquedos que não estão ajudando, só vão atrapalhar, a gente vai informar lá também, dicas de primeiros socorros. Então é isso, é um grupinho de mães que a gente vai se reunir aos finais de semana, né? Na verdade já está acontecendo o primeiro encontro esse ano e aí ano que vem tem mais. Que legal! E daí esse grupo, ele segue se reunindo ou ele se reúne uma vez em um final de semana e depois muda o grupo? Como que acontece? O programa completo são 10 encontros aos finais de semana. Então, é uma horinha que esse papai e essa mamãe vai ter que se dispor para estar juntos lá, reunidos, conhecendo também novos papais, né? Comunicando, socializando. E aí, a cada encontro é um tema. Então, tem o tema toque, tem o tema visão, tem o tema reflexos primitivos, etapas motoras, primeiros socorros. Então, cada encontro a gente aborda um tema e ensina como estimular. Que legal. Então, assim, é importante porque recém-pais, recém-mães, têm medo, porque eles são muito pequenininhos. E daí eu não posso mexer aqui, porque Deus o livre, se quebra um ossinho, é tão frágil. Então, a gente saber, parece que você vai dar um empoderamento para nós, né? É bem isso. Para eu saber que eu posso tocar no meu bebê desse jeito, eu posso movimentar ele assim, que eu devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo. Eu acho que vai dar autonomia para os pais. Exatamente. É essa a proposta do programa, né? Competência parental, autonomia do bebê, né? Segurança, como manusear, como pegar, o que fazer, né? E realmente para dar essa segurança para os pais. Que legal, que sensacional. E aí, à medida que forem concluindo esses 10 encontros, novas turmas vão surgindo e às vezes até simultaneamente, quando vê, tu vai ter 1000 turmas acontecendo ali no final de semana, não vai mais sobrar final de semana para ti, porque todos os pais vão querer fazer isso, porque, poxa, tu já vai ter um momento ali com a criança, né, que às vezes na correria tu não consegue, trabalho, enfim, e aprender várias técnicas, o que é bom, o que não é bom, saber como pegar o bebê, né? Exatamente, aproveitar esse tempo, né, aquele tempo de qualidade. E sim, lá na Alemanha isso já acontece, né? Você conclui aquela fase, né?
Então a gente tem ali, por exemplo, os pandas. A gente nomeou, né, cada idade motora como com um animalzinho. Então os pandas, quando terminar, eles vão passar para a próxima etapa. Se os pais quiserem continuar fazendo e entrar na próxima turma do Mamas Kind, na outra etapa, né, no outro bichinho, no outro animal, pode entrar também. Que legal, sensacional, amei, que novidade incrível e espero que dê muito certo. Quero participar, vou fazer um bebezinho para ir também, não vou não, mas eu levo uma boneca. E achei sensacional, assim, espero que muitos pais tenham acesso a esse conteúdo para que eles possam vivenciar essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser grandiosa para a maternidade, para a paternidade, porque saber como manusear, saber o que é bom, saber o que não é, porque a gente sabe que antigamente falavam muitas coisas. Ah, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito. E hoje a gente sabe, um exemplo, o andador, que não se usa mais. Então a gente, às vezes, não tem acesso a essa atualização e acaba fazendo o que o vizinho disse, o que a avó disse. Então a gente realmente sabe, não, eu sei o que eu estou fazendo porque eu faço um curso, eu participo de um encontro, então é diferente, né? Exatamente. E ali quem vai estar conduzindo, né, são profissionais especializados no assunto, né? Então sou eu e tem uma equipe também que vai estar ali comigo para poder passar essa informação. Então isso acaba dando bastante segurança, né, para os pais e é uma oportunidade deles estarem ali para tirarem dúvidas, né? Que às vezes a gente fica pescando as dicas do Instagram, né? Então ali nada melhor do que estar diretamente com... Poder conversar, perguntar, né? De forma direta e específica, né? De acordo com as necessidades daquele bebê. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei essa novidade que você trouxe e até a próxima. Até. Agora a gente tem muito assunto importante para abordar com a nossa dentista maravilhosa, a doutora Monique. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mária. É sempre um prazer, viu? É muito bom. Sempre ótimo ter você aqui, aprender um pouco mais sobre a boca, sobre tratamentos. E hoje eu queria saber o que você preparou de assunto para a gente dividir com os nossos telespectadores. Então, surgiu essa semana no consultório uma coisa que foi bem legal, assim, um paciente disse, doutora, agora eu fiz tratamento de canal, então eu não preciso mais me preocupar com esse dente não tem mais cárie, não vai ter mais nada, né? Eu disse, opa, não, esse dente ainda pode ter cárie, e tendo cárie, a gente ainda tem risco de contaminar o que nós fizemos, né, esse canal, e aí perder todo esse tratamento. Por quê? Porque o tratamento de canal, ele é um tratamento com base biológica, certo? A gente, no primeiro tratamento, a gente esvazia o conduto radicular, a gente limpa ele com produtos químicos, com ação mecânica dos instrumentais, né? E a gente sela ele e obtura. Porém, é um dente que não pode mais ter nenhum tipo de contaminação com o fluido salivar, ou, enfim, com a cárie, né? Tudo isso por quê? Porque uma vez contaminado novamente, esse dente pode vir a adoecer, pode gerar uma infecção, né? Pode ter uma lesão periapical. Então, assim, são riscos que a gente corre, né? E isso vai levar ao insucesso a longo prazo do tratamento endodôntico, né? Outra coisa que a gente pode também ter, uma vez que a gente fez um tratamento endodôntico, aquele dente tinha uma lesão periapical, então a virulência daquelas bactérias, né, eu sempre digo assim, a força delas não era uma força qualquer. Então, às vezes, se você não descontamina bem aquele dente, ou se ainda fica algum tipo de material orgânico lá dentro, lá no final, no conduto, ou até mesmo um biofilme em volta da raiz lá no final, pode estar alimentando aquela lesão e a gente pode ter ainda um insucesso do tratamento, tá? A chance de sucesso do tratamento endodôntico é por volta de 80%, 85%. Assim, mais ou menos isso. Mas, se eu estou falando em retratamento, essa chance já cai para 70% e alguma coisa. Então já não temos mais. Isso porque uma vez que você mexeu dentro daquele canal, às vezes pode ter desvios dentro dele, pode ter a virulência da bactéria pode ser maior, já é uma bactéria resistente a um tratamento, né? Pode também ter esse biofilme radicular em volta. Então eu sempre
oriento o paciente que é muito importante, como eu já salientei da outra vez, uma vez feito o tratamento de canal, seguir a orientação do endodontista para reabilitar esse dente da melhor forma, para dar a ele força e estrutura, né, da manutenção desse dente em boca sem a contaminação com saliva, com cárie, enfim. A gente sempre pensa que eu fiz o tratamento, tá tudo certo. Que o dente está morto. Não corro mais risco. Mas eu acho que assim, se a gente já passou por uma situação, se já teve uma infecção, existe chance de acontecer novamente. A gente tem uma ideia meio errada da doença cárie como um todo, né? A gente acha que a doença cárie é uma coisa pontual. Eu estou com cárie nesse dente. Não, você está com a doença cárie. Isso eu já vinha dos meus professores, né? A doença cárie é uma doença, assim como o diabetes, assim como uma outra doença crônica. E o que é a doença cárie? É uma doença que ela está totalmente ligada a fatores como biológicos, que seriam as bactérias, né? A má higiene, né? E a estrutura dental. Então, onde você pode intervir? A bactéria você não pode mais intervir, ela fica na sua boca. A estrutura dental você não vai tirar o dente vai permanecer lá. Então, você só pode intervir na escovação, na alimentação, na prevenção, né? Então, uma vez que você já teve essa doença, você tem que cuidar, porque você já tem predisposição. E um dente que já foi mexido, já teve a cárie, já não tem mais a mesma estrutura saudável, ele está com certeza mais... fugiu a palavra. Propenso. Propenso é ótimo. É propenso a ter de novo, né, essa doença. Perfeito, adorei as informações. E é bom a gente falar sobre isso, porque a gente precisa estar preparado para o pós. Claro. Né? E saber que eu fiz um procedimento, passei por um tratamento, mas eu não estou imune, eu não estou livre. Isso. Outras coisas podem acontecer, ou a mesma, em outros lugares, ou até no mesmo lugar. Então, é bom a gente saber que precisa ficar em alerta sempre, né? Sim, e que a odontologia e a endodontia não é uma ciência exata, né? Você faz de tudo, você vai fazer todo o tratamento, né, baseado em todos os princípios e ainda assim ela pode vir a fracassar, né? Claro, se você faz tudo perfeitinho, tem menos chance disso acontecer, mas é uma doença que é uma ciência que não é exata, né? Você não tem a certeza do resultado. Perfeito, adorei. Obrigada por dividir conosco essas informações, tirar dúvidas de pessoas que estão nos acompanhando. E se você ficou com alguma outra dúvida, já te expliquei como fazer. Entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita lá o nome da doutora Monique, e lá você vai encontrar o Instagram dela, cheio de informações, e também poderá conversar direto com ela, né, doutora? Sim, com certeza. Até a próxima. Obrigada, querida. Até mais. Até. Agora nós vamos falar sobre a preparação para consulta médica ginecológica com a nossa ginecologista maravilhosa, Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Dani, como que a pessoa precisa se preparar para consultar com uma ginecologista? O que ela precisa ter em mãos, na cabeça? Conta para nós. Mari, isso é muito interessante, né? Porque a gente, como médica, do lado de médica, isso é a coisa mais natural do mundo. Quando a gente vira paciente, muitas vezes a gente se dá conta disso, né? Então, assim, basicamente, o que a gente faz para estar mais preparada para receber todas as informações que a gente pode receber do profissional, da médica que vai nos atender? Então, primeiro, muitas vezes a consulta é uma consulta um pouco mais rápida ou a gente não consegue falar tudo que a gente gostaria naquela consulta. Por quê? Porque se você for parar sentada na frente do profissional, tu quer falar um monte de coisa. Só que às vezes não tem todo esse tempo. Então, como que a gente pode fazer? Primeiro, pegue os exames que você tem, perceba se você tem todos esses exames. Hoje a gente, com a facilidade de internet, muitas vezes a gente leva os exames no telefone. Mas veja se esses exames estão baixados, porque às vezes não vai funcionar a internet quando você estiver no consultório. Se é mais fácil para você levar impresso, leve os seus exames impressos. Se você tem exames importantes anteriores, se organize para levar. Saia da sua casa com antecipação, porque você não sabe se quando você chegar no consultório já vai estar tudo tranquilo para te receberem lá. Saia com antecipação, leve os seus exames,
respire fundo antes de entrar no consultório, porque às vezes a gente está tão ansiosa, a gente está tão na correria do dia a dia, que quando a gente chegou na frente da médica que vai atender, a gente está tão ansiosa ou tão alucinada que não consegue nem prestar atenção no que a médica está nos falando, o que a médica está nos perguntando. E assim, na minha prática clínica, eu percebo que a maioria de nós hoje chega muito ansioso para a consulta. Não consegue se dar conta do que está acontecendo, do que a médica está nos entregando, às vezes até nos entregando de atenção, de cuidado e de orientação. Isso faz toda a diferença. Tem muita paciente que chega para mim depois, na consulta de retorno, ou entra em contato comigo depois falando que esqueceu o que eu falei, que não entendeu o que eu falei, que ficou com dúvidas. E muitas vezes essas dúvidas vêm porque a pessoa não está atenta. Tá? E aí o último detalhe, não menos importante, é a preparação ginecológica. Tem gente que chega no consultório e fala assim, Dani, não me depilei, Dani, não tomei banho. Gente, talvez isso seja importante para você, mas para a gente como médica, a gente está ali de coração aberto, tentando fazer o teu exame, querendo fazer o teu exame e resolver o teu dia. Então, não te preocupa com isso, tá? E até uma coisa mais importante, às vezes você faz a depilação no dia da consulta, um dia antes, e a gente vai examinar e aquela vulva ou aquela vagina tá cheia, toda vermelhinha, machucada da depilação, e isso às vezes até confunde no exame médico. Então, vá para a consulta como você está acostumada aí. Se você não se depila, não precisa fazer depilação para ir para consulta. Se tu tens o hábito de se depilar, se você gosta disso, então faça pelo menos 3 dias antes da consulta. Isso vai fazer muita diferença no exame ginecológico. As pessoas realmente se apegam muito a essa situação, né? Eu tinha marcado a consulta para esse dia, mas aí eu acabei tendo que trabalhar. Não vou ir, né? Porque eu não consegui tomar banho antes de ir para consulta. E aí tu desmarca uma consulta que talvez tu vá conseguir depois de 1, 2 meses, e aí agrava uma situação que não precisava ser dessa forma, né, Dani? Exatamente, e são alguns detalhes, ou tu perdeu um momento importante de fazer, porque tu queria ser desenhadinho daquele momento, daquela forma. Então, gente, deixar fluir um pouquinho mais e ir ao que realmente interessa. Vá para sua consulta, vá de coração aberto, atenta, prestando atenção, que tu vai receber muito mais do que tu está imaginando. E aí, falando um pouco sobre essa atenção, prestando atenção, às vezes até levar um caderninho, pedir uma folha para a médica, posso anotar? E anotar as coisas ou no celular, porque são muitas informações. A pessoa vai sair dali, daí tem que ir num banco, tem que pegar o filho, tem que fazer supermercado. Poxa, o que foi que ela me falou mesmo que era? Então, se tu tens anotado num caderninho, numa folha, uma agendinha ou até no celular, tu olha ali depois. Com certeza. E tu consegue ver o que... Faz muita diferença, faz muita diferença. Dani, eu acho que as pessoas precisam realmente se preparar para a consulta, mas não da forma que elas imaginam, com depilação, mas se preparar mesmo assim, hoje eu tenho uma consulta, eu vou organizar os meus exames, eu vou preparada para esse momento. Eu falo, Mari, que é estar de coração aberto, porque tá de coração aberto é isso, tu sentar na frente do profissional, o que eu realmente tenho a receber, o que essa pessoa tem a me entregar aqui. Porque às vezes a gente já vai muito com informações prontas e isso prejudica muito, porque o que a pessoa tem a me entregar talvez não sejam técnicas prontas. Então vai de coração aberto para ver o que esse profissional tem a me entregar. Se fizer sentido para mim, ok. Se não fizer sentido para mim, eu posso procurar outro profissional. Mas estar de coração aberto é isso, estar disposto a receber e fazer, se fizer sentido para mim, fazer esse tratamento que esse profissional está me oferecendo. E às vezes também, Dani, levar as dúvidas anotadas. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Porque na hora a gente entrou num assunto, poxa, eu esqueci que eu queria perguntar sobre aquilo, foi o motivo, às vezes, da consulta, a gente entrou em outro assunto e eu não perguntei exatamente o que era a minha dúvida. Então, ter uma listinha, hoje é tão fácil. Não uso caderno, não tenho caneta. O celular é tão prático. Então, a gente criar uma listinha ali no celular, às vezes as pessoas têm até grupo com a pessoa mesmo, coloca ali e aí depois na hora tu confere. Dá licença, doutora, eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu anotei. A pessoa não perde o tempo dela.
a médica dá o melhor para aquela pessoa naquele momento, né? Sim, e as queixas, às vezes, elas são todas ligadas, né? Então, você faz a tua lista, quando tu percebeu, a médica já explicou. Na minha consulta acontece muito isso. Eu já expliquei aquilo tudo que você tinha anotado, eu já expliquei, a gente já falou sobre isso, a gente já vai resolver, mas aí ficou claro que já foi falado, já foi resolvido, tu vai fazendo o cheque, aquele cheque. Então, isso faz muita diferença, é muito importante. E isso é simples, é básico. Por que a gente não faz? Porque às vezes a gente está preocupado com coisas estratosféricas, como eu brinco, coisas muito grandes. E às vezes o simples vai resolver mais do que a gente está pensando. Então, essas dicas são fundamentais para você que tem aí uma consulta ginecológica agendada. Pegou nossas dicas? Salva aí. E vamos aproveitar o nosso tempo, né? Dinheiro, enfim, tudo. Fazer uma consulta bem feita, né, Dani? E resolver. E resolver, com certeza, que é o objetivo, né? Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima. Agora a gente vai seguir lendo perguntinhas que vieram lá das redes sociais com a nossa endocrinologista pediátrica Lid. Bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então vamos para a primeira pergunta. Colesterol em criança que se alimenta bem. Colesterol alto naquelas crianças que têm uma alimentação super bonitinha. Isso pode acontecer mesmo? Pode, mas primeiro vamos ao ponto, tá? Porque às vezes chega no consultório assim, aquela mãe, come bem e tem colesterol alto. Então o que é comer bem, né? Porque às vezes eles falam, ele não come muito doce, mas tem um colesterol alto. Então assim, primeiro a gente vai definir, a gente vai fazer um inquérito alimentar se essa criança realmente come bem. Porque assim, colesterol, né, ele vem muito de alimentos de origem animal, alimentos que têm ricos em gordura animal. Então, por exemplo, às vezes a criança come, já peguei casos, come muito churrasco, carne gorda, linguiça, embutidos, tá? Não é doce, mas os embutidos têm muito colesterol. Então, se tem um excesso, né, de ingesta desses alimentos, a gente pode ter um aumento de colesterol. Então, sempre primeiro, vamos avaliar essa alimentação, pode ser com endócrino, com nutricionista, fazer um inquérito se essa criança realmente come bem, tá? Porque a gente às vezes pega erros na alimentação que a gente corrige e pronto. Por exemplo, teve muitas modas, né? Eu vou comer banha de porco, que é mais saudável. Não, banha de porco aumenta o colesterol, dependendo da quantidade, não vai ser legal, né? Óleo de coco também aumenta o colesterol, tem gordura saturada. Então, às vezes a pessoa tem um excesso daquele alimento, né? Usa muita manteiga na dieta. Então, a gente às vezes consegue corrigir alguns erros e a gente melhora o colesterol. Esse é um ponto. Agora, não, realmente a criança se alimenta bem e ela tem um colesterol elevado. Sim, nós temos várias doenças que cursam com aumento de colesterol independente da alimentação. Então, a gente pode ter desde doenças mais gerais, como o hipotireoidismo, por exemplo, que pode ter aumento de colesterol. A gente pode ter algumas doenças renais, doenças do fígado, que também podem cursar com aumento de colesterol. A própria anorexia nervosa, então, ver uma pessoa muito magra, né, adolescente, pode ter aumento de colesterol, tá? E a gente tem também o que se chama de hipercolesterolemia familiar, que aí é uma doença familiar, né? Então a gente vai ter vários casos, vai ter alguma ou família paterna ou materna que tem tendência a colesterol elevado e são valores então muito altos. São aquelas crianças já pequenas, né, que tem colesterol muito elevado. Não é um pouco, tá, gente? Porque às vezes você pega um pouquinho aumentado o colesterol, um pouco acima do limite. Não, esses são valores muito elevados numa criança que come bem, tá? E não tem nenhuma justificativa nenhuma outra doença, tá? Essa doença ela é causada por alterações de enzimas, né? E que cursam com um aumento da liberação de colesterol no sangue. Vamos dar um resumo assim. Em vez do colesterol ser eliminado ali no metabolismo normal do fígado, não, ele volta para o sangue. Então acaba acumulando esse colesterol no sangue. Essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, normalmente eles vão precisar de tratamento medicamentoso, tá? Eles vão ter que ter uma dieta muito mais rigorosa desde pequeno, tá? E existem medicamentos que podem ser utilizados na criança, tá? E aí, normalmente, sem medicamento, a gente não vai conseguir normalizar esse tipo de doença, ok? Geralmente são famílias que já tiveram casos de infarto agudo do miocárdio precoces, AVC precoce, né? Às vezes aquelas pessoa que fartou com 30 anos, nem sabia que tinha colesterol alto, aí foi avaliar e tinha, né? Tá? Então, sempre tiver casos na família também de colesterol elevado em parentes próximos de primeiro grau, né? O infarto agudo do miocárdio, AVC precoce, deve ser dosado o colesterol da criança, tá? Perfeito. Mais uma pergunta. Diabético e planejamento. Então, como que é planejar o tratamento, a alimentação, a medicação
de uma criança diabética? Tá, então falando em criança, né? Primeiro, o diabetes mais comum da criança é o diabetes tipo 1, que é o diabetes insulino dependente. Então, o tratamento medicamentoso dele básico é a insulinoterapia, certo? A insulinoterapia, existem vários tipos de insulina, tá? A gente tem alguns tipos disponíveis no SUS, como NPH, regular, a gente tem agora a insulina rápida também disponível pelo SUS, e algumas outras que a gente só tem particular, que são um pouco mais modernas. Mas independente né, do tipo de insulina, a gente tem dois tipos de insulina. Uma que vai ter uma ação mais lenta, que vai agir durante todo o dia, tá? Isso pode ser em uma ou mais aplicações, e outras que são utilizadas para a refeição, tá? Então, a criança que tem o diabetes mellitus tipo 1, ela vai precisar de múltiplas aplicações de insulina, certo? Não é, às vezes no início do tratamento, quando ela está na fase de lua de mel. Fase de lua de mel é aquela em que o pâncreas ainda produz um pouquinho de insulina, então ela utiliza doses menores, às vezes consegue utilizar 1, 2 vezes no dia só a insulina e fica bem. Mas essa fase de lua de mel vai passar e ela vai precisar de várias aplicações. Então, às vezes um mito, né? Eu recebo muitas famílias, e se ela cuidar muito bem da alimentação, ela vai fazer a insulina só 1, 2 vezes. Não, na verdade, conforme a criança cresce, ela vai ter que se alimentar mais, ela vai comer mais e ela vai ter que aplicar mais insulina. Isso é o básico. Então, a insulinoterapia, ela vai ser acompanhada, né, com um médico. E como é que a gente controla a insulinoterapia? Através dos testes, né, os glicotestes, que a gente tem hoje vários métodos, né? A gente tem aquele antigo, que é o ponta de dedo, que a gente faz o furinho na ponta de dedo, mas a gente tem dispositivos também, como o Libre, que ficam 14 dias no subcutâneo da pessoa, e a pessoa só passa o aparelhinho, pode passar de minuto em minuto e você vê ali a sua glicose de minuto em minuto. Então a gente já tem dispositivos bem modernos. E baseados nesses glicotestes, a gente vai ajustando as doses da insulina. Isso o paciente em casa vai aprender a fazer e junto com o médico, tá? Mas é necessário fazer esse controle. Às vezes os pacientes não querem fazer o teste, então aí quem não faz o teste, geralmente a gente perde um bom controle. O paciente mais bem controlado no diabetes tipo 1 é aquele que faz os mais testes, que faz as aplicações, mais aplicações, conforme a sua glicemia, conforme a alimentação. E eu sempre falo, né, o diabetes é um tripé, tratamento. É a insulinoterapia, com seus ajustes, a alimentação e a atividade física, né? Mais ainda do que qualquer outra criança, adolescente ou adulto, né, que tenha diabetes, que não tenha diabetes, que tem que cuidar da sua alimentação e atividade física, o diabetes tipo 1, isso é muito importante. Então, ter horário para as refeições, né, seguir uma alimentação saudável. Hoje em dia, a gente não é que a gente proíbe o açúcar totalmente, tá, para o diabético. Ele vai poder em algum momento, no aniversário, comer um bolo? Vai. A gente vai controlar, vai fazer o teste, vai ajustar a dose da insulina e vai permitir. Mas, claro, são momentos pontuais, né? No dia a dia, ele vai ter que evitar o açúcar, né, ter uma alimentação mais equilibrada e horários equilibrados. Tá? Porque às vezes aquele paciente que comeu agora, belisca, a gente não consegue ter um controle tão rigoroso se ela não segue uma rotina de alimentação. E a atividade física também, porque a própria atividade física, ela ajuda a gente queimar, vamos dizer assim, aquilo que a gente ingeriu, né? Que a gente pode utilizar até uma dose um pouquinho menor ali da insulina, né? E como o corpo todo, né, funcionar de uma maneira mais saudável. Não esquecendo que existe o diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, que é aquele diabetes que não é insulina dependente, mas que ele tem muita associação com a obesidade, né, e com uma alimentação. Esse não é tão comum na primeira infância, mas a gente já tem muitos adolescentes que têm diabetes mellitus tipo 2, e o tratamento daí ele não é insulinoterapia no primeiro momento, só no estágio mais avançado. O tratamento vai ser medicamentoso, a gente hoje em dia tem várias medicações, geralmente a gente começa via oral, mas tem algumas medicações injetáveis também, mas o tratamento principal é perda de peso. Primeiro ponto, né? Perda de peso, né? Melhora assim das rotinas, de tanto de alimentação, diminuir doce, aumentar a atividade física. Se a gente consegue perder peso, a gente consegue, não existe a cura do diabetes. Se você já tem diabetes tipo 2, você não fica curado, mas você consegue ter uma remissão por um período, por exemplo, né? Ou utilizar uma dose baixa de medicação também, tá? Então, até agora a gente está em novembro. Novembro nós temos o Novembro Azul, que é o mês da campanha de cuidados com diabetes, né? Para a gente promover assim, os cuidados com a saúde, para evitar o diabetes ou ter um diagnóstico precoce, tá? Que aí o tratamento sempre vai ser melhor, né? Perfeito, tá Lídia. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito frequente na nossa sociedade, a ansiedade.
Vamos conversar com a nossa psiquiatra, a doutora Cláudia. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, vamos falar sobre ansiedade. A gente sabe que é algo que está bem comum, que não existe, eu acho que uma pessoa que em algum momento não diga, nossa, estou ansioso, estou ansiosa. Então, o que a gente pode falar sobre a ansiedade? Sintomas, como que ela chega, como que ela tem que ir embora? Fala para nós. Então, a ansiedade, como todo mundo sabe, é muito frequente. Eu acho que o nosso país é um dos países mais ansiosos, vamos dizer, do mundo, né? E em específico na minha área, quando a gente fala de gestação, né, de puerpério, é a segunda condição mais frequente que a gente tem. Então, mulheres que já têm um histórico de ansiedade na vida têm que ficar muito atenta nesse momento, porque elas podem ter piora dos sintomas. A gestação já é algo que traz uma ansiedade natural, né? Quem é mulher que já engravidou sabe, a gente fica cheia de dúvidas, de medos, angústias, coisas que são naturais do processo. Mas quem já tem alguma condição prévia, quem já teve realmente um diagnóstico de transtorno de ansiedade, nesse momento precisa ficar atenta, procurar uma ajuda o quanto antes, se sentir que isso vem piorando, se aparecerem ali alguns sintomas mais intensos, né? Começar a ter muita crise de pânico, insônia, sintomas físicos que a gente sabe que pode acontecer, o coração disparado, tremores, muito medo do parto. Às vezes isso se manifesta também uma coisa que a gente chama de tocofobia, aquela mulher que não pode nem pensar no parto, que já fica com muito medo, entra em crise. Então, assim, a gente precisa estar atenta, né? Porque já é um período que desperta um pouquinho a ansiedade da mulher e isso pode piorar e ser bastante negativo nesse processo. Porque é um momento, às vezes, único na vida daquela mulher, porque ela não vai ter outro filho, ela não quer outra gestação, ou foi muito difícil para conseguir engravidar, enfim, várias situações. E a pessoa não precisa viver aquele momento dessa forma, com pensamentos negativos, com medo, com angústia. E só quem sofre de ansiedade sabe o quanto é ruim. E às vezes as pessoas pensam, está prejudicando o marido, a mãe, a sogra que está na volta. Mas a pessoa mais prejudicada é a pessoa que tem ansiedade, né? Com certeza, e a gente tem que entender que não é só ficar ruim do ponto de vista emocional, eu estou ansiosa, estou com o coração disparado. Essas condições, quando essa mulher está gestante ou no puerpério, pode impactar nos desfechos físicos, obstétricos e neonatais. Então, uma mulher que ela tem um transtorno de ansiedade sem tratamento na gestação, ela está com risco aumentado, por exemplo, de uma pré-eclâmpsia, de uma restrição de crescimento intrauterino desse bebê, de um desfecho de parto cesáreo ao invés de parto normal. Ali no puerpério, muita ansiedade, um desmame precoce. Então isso vai impactar tanto na saúde emocional quanto física dela e na saúde emocional e física desse bebê. Então a gente tem que entender que tem que cuidar, porque não é só, mas se eu não tomar remédio, né? As mulheres às vezes falam, eu dou conta, mas pelo meu bebê eu não vou tomar porque eu não quero prejudicá-lo, com a crença de que o remédio vai fazer mal. A gente precisa entender que os sintomas também podem fazer mal para essa gestação e para essa criança. E aí quando a gente pensa nesse tratamento, o que temos de opções para essas gestantes e puérperas? Temos algumas medicações, bastante medicações com bom nível de segurança, que podem ser usadas sim já na gestação e também são compatíveis com a amamentação. Então não é necessário assim parar abruptamente uma medicação que está em uso, né, com o medo de prejudicar, fase, né? Ainda mais nessa fase, assim. Então, assim, procurar um profissional para orientações atualizadas, ver realmente o grau de segurança daquela medicação, se realmente não pode usar, se teria que trocar, ou se pode manter. Então, assim, não tomar atitudes muito precipitadas, porque isso pode implicar em recaídas muito graves. Essa mulher pode vir a piorar muito da patologia psiquiátrica, como eu falei, e implicar em desfechos muito negativos, tanto para ela quanto para o bebê. E algo que poderia ser controlado, evitado, se ela tivesse buscado um profissional qualificado para essa orientação. Então, a gente sabe que durante a gestação a mulher tem acompanhamento, deveria ter pelo menos, com ginecologista, enfim, às vezes com fisioterapeuta pélvica, vários profissionais. Então, assim, eu acho que os profissionais da saúde, todos, eles têm que estar super de olho e preparados para qualquer sintoma daquela gestante, para fazer o encaminhamento.
Sim, com certeza, todos os profissionais podem fazer uma triagem, né? Inclusive a gente tem orientações expressas, né, das sociedades brasileiras de gineco-obstetrícia, de pediatria, internacionais também. A gente precisa fazer triagem para transtornos psiquiátricos na gestação e no puerpério. A gente tem uma escala muito simples que a gente pode aplicar no consultório, qualquer profissional de saúde pode aplicar, a própria gestante, a própria puérpera responde 10 questões, que é a escala de Edimburgo. Muito fácil o acesso, assim, e aí aquilo vai dar uma pontuação. De acordo com a pontuação, a gente vai identificar um risco aumentado dessa mulher ter algum diagnóstico. Então, se tiver uma pontuação que indique risco, a gente faz um encaminhamento para o profissional da área e já tira essa dúvida, já investiga esse diagnóstico e começa a tratar o quanto antes. Perfeito, adorei. Obrigada por dividir conosco informações atualizadas, conhecimento. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre sono, sobre respiração, respiração nasal, respiração oral, com uma especialista neste assunto, a doutora Cibele, nossa fonoaudióloga. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, muito bom te ter aqui e entender um pouco mais sobre esses assuntos. Então, me fala um pouquinho a respeito da respiração e como que funciona quando não é mais criança. Temos um adulto que respira só pela boca. Tem ainda o que a gente possa fazer? Tem, claro que tem. Então, a respiração oral não é só um privilégio das crianças, né, Mariana? A gente tem aí desde as crianças até mesmo os bem novos, até mesmo bebês, passando pelos adolescentes, pelos adultos e pelos idosos. Então, a respiração oral, sim, ela pode estar presente em qualquer faixa etária. E é importante sempre buscar tratamento, buscar ajuda, né? E normalmente essa ajuda e esse tratamento se inicia com uma consulta médica. Então, normalmente é o primeiro profissional que a pessoa deve buscar. Por quê? Por que a gente não vai direto para a reabilitação? Porque a gente precisa saber por que essa pessoa está respirando pela boca. A gente precisa entender qual é o tipo de obstrução que essa pessoa tem. E isso quem vai nos dizer é o médico. E o fonoaudiólogo, então, a gente trabalha com a parte da reabilitação, com a parte da função. Então, sim, no consultório hoje, eu, por exemplo, tenho crianças de 3 anos e meio até adultos de 77 anos, da mesma área, todos de respiração. Olha só, né? Às vezes a pessoa pensa, não sou mais criança, agora não tem mais o que fazer. Mas a gente sabe que sempre tem o que fazer. Às vezes, não sei, me corrija se eu estiver errada, pode ser que o processo demore um pouco mais, ou não. Da reabilitação? Isso. Não, não necessariamente. Por exemplo, um adulto que faz cirurgia para desobstrução nasal, né? Então ele faz um desvio de septo ou ele faz algum outro procedimento para desobstruir a via aérea, né? Um procedimento cirúrgico, por exemplo. E esse paciente, essa pessoa continua a respirar pela boca depois da desobstrução nasal, então o médico encaminha para o fonoaudiólogo. E a gente trabalha com a reabilitação. Muitas vezes, em alguns casos, pode ser apenas uma questão de percepção da pessoa. Eu tenho um paciente que opera e ele não consegue fechar a boca, porque tem a sensação de falta de ar ainda, como se estivesse na situação pré-cirúrgica, antes da desobstrução ou antes da liberação da via aérea superior, né? Então, nem sempre esse processo é longo no adulto. Pelo contrário, ele pode ser curto, ele pode ser rápido e, de fato, muda bastante a qualidade de vida. Porque vamos pensar, né? Você vai fazer cirurgia, vai passar por um tratamento um pouco mais invasivo e o que você quer é restabelecimento funcional, né? Então, se depois que você recuperou do processo cirúrgico, por exemplo, e a tua função não voltou a ficar boa, alguma coisa pode estar fora de compasso e talvez seja justamente esse ajuste funcional que está faltando. E aí então entra muitas vezes o fonoaudiólogo. Olha só, então imagina a pessoa passar por um procedimento cirúrgico, mexer septo, às vezes amígdalas, cornetos e por aí vai, adenoide. E mesmo assim, a pessoa segue respirando pela boca. Então, é um processo onde
fonoaudiólogo, uma terapia vai fazer com que esse profissional entenda que agora ele pode sim respirar pela boca, né? Sim, pelo exatamente, nariz. Exatamente. E claro que isso não acontece com todas as pessoas, né? O que se espera, Mariana, é que de fato esses procedimentos cirúrgicos, por exemplo, no adulto que a gente está falando agora, eles realmente resolvam, né? Então, na grande maioria dos casos, sim, se resolve, mas tem casos que não. Da mesma forma que as crianças. Então, é bastante comum as crianças terem indicação cirúrgica de adenoide, de amígdalas para desobstrução, né? Então, são crianças porque essa é uma das principais causas de obstrução nasal nas crianças. Então, é bastante comum a criança fazer a cirurgia e continuar respirando pela boca depois. Então, nas crianças, isso é ainda mais comum. E aí é importante ter uma equipe que trabalhe. Porque muitas vezes o médico começa, mas a gente tem então, né, na equipe pode ter o dentista, porque essa criança pode precisar, por exemplo, aumentar o espaço do céu da boca, porque já está com comprometimento no crescimento craniofacial. Às vezes entra o fonoaudiólogo junto, e aí a equipe vai decidir qual é o momento de cada profissional. Mas sempre quem vai dar o diagnóstico da obstrução é o médico. Então, a gente não começa pelo processo de terapia. O processo de terapia, ele entra depois do diagnóstico e da conduta médica. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, por cuidar da respiração de tantas pessoas. Muito obrigada. E se você tem aí na sua casa alguém que respira pela boca, seja criança, adolescente, adulto, idoso, nunca é tarde para procurar ajuda e mudar essa realidade, porque a respiração ela deve ser feita pelo nariz. E quando isso não acontece, tirando alguns momentos ali, como a gente já falou, né, um resfriado, alguma coisa que esteja impedindo que o ar passe pelo nariz, tirando essas situações, a respiração ela deve ser pelo nariz. Então, se você notar alguma coisa errada, busca ajuda profissional, né? Exatamente. Procure um médico, converse com um fonoaudiólogo, às vezes com um dentista, ou então até mesmo com um fisioterapeuta que trabalhe na área, para que você possa então conduzir da melhor forma a sua saúde, porque respiração é saúde. Adorei. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Mariana.